Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 2 da narração do evangelista Lucas no Novo Testamento. Nós estamos, e hoje vamos começar, o que nós vimos aqui? Na semana passada, nós vimos que Jesus nasceu. E ele foi apresentado no 7º dia ao templo, onde recebeu o nome, tudo isso nós vimos aqui semana passada. Hoje nós vamos ver um subitem que se chama Cântico de Simeão e Testemunho de Ana. Muito bem. É o versículo 25 do capítulo 2 de Lucas. Começa então assim. E havia em Jerusalém, o que eu trouxe hoje, antes de qualquer coisa. Vamos mostrar aqui, só para nós termos uma ideia, ok? Nós falamos aqui de vários lugares. Então, olha, aqui em cima nós temos a Galileia de laranja. De amarelo nós temos a Samaria. De verde nós temos a Judeia, ok? Desculpem, eu só achei um mapa italiano. Mas dá para entender direitinho. Então, aqui na Galileia, nós temos Nazaré, aqui a cidade no centro, abaixo, tá? A cidade de Nazaré, que é a cidade onde morava José e Maria, certo? E aí se deu o censo, e eles subiram, descendo, porque eles descem aqui no mapa, é descer, não é? Para o território verde, que é o da Judeia, e aqui nós vamos ver Jerusalém, começando com G, ok? E aqui em Jerusalém, então, foi onde ele, na verdade, não, isso. Não, Maria Cristina, eles vieram para baixo. Cadê? Onde está? Para baixo. Abaixo de Jerusalém, estão vendo? Tem uma manjedoura com bebê. Aqui, Belém. Não está escrito Belém, mas quer dizer Belém. Está escrito Belém em italiano. Então, eles desceram de Nazaré a Belém. E ali, então, foi que Jesus nasceu. Mais 7 dias depois, eles estavam em Jerusalém. Foram ao templo para que Jesus fosse apresentado. E vamos, então, só para nós termos uma ideia. Este rio aqui do lado direito é o Rio Jordão, aonde ficava o nosso João Batista batizando, mas não agora, porque ele ainda é um bebê, ok? Mais à frente. Aqui embaixo do Rio de Jordão, nós temos o Mar Morto, lá em cima nós temos o Mar da Galileia, parece um lago grande, não é? O Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Era chamado de mar porque era muito grande. Do lado esquerdo nós temos o Mar Mediterrâneo, ok? Infelizmente, esta é a região onde está acontecendo a guerra. Olha, nós vemos ali embaixo no verde, no cantinho extremo da esquerda, Gaza. Estão vendo? É onde está acontecendo a guerra. Mas no tempo de Jesus, vamos ver o que se passava por aqui. Tudo bem? Aqui? Vamos lá? Então, vamos lá. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Que interessante. Quem é o Cristo do Senhor? É o Messias, predito lá no Antigo Testamento. Então, Simeão aguardava, veja, ele chama aqui em cima de a consolação de Israel. Aguardava a consolação de Israel. O que é a consolação de Israel? A chegada do Messias. Então, ele tinha, vamos dizer assim, provavelmente, mediunidade, e tinha uma ligação, então, com espíritos elevados que disseram a ele que ele não morreria, ou seja, não desencarnaria sem ver o Cristo de Deus. No versículo 27 nós temos, assim, foi ao templo vamos dizer assim, acompanhado desse espírito, e quando os pais de Jesus trouxeram o menino para procederem em relação a ele, segundo o costume da lei, ele mesmo, então, tomou-o nos seus braços, louvou a Deus e disse: agora, soberano, despedes em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos
viram a tua salvação. Vamos dar um frisson? Os meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante da face de todos os povos. Jesus não é o salvador dos judeus. Nem Jesus é o salvador de quem? De todos nós, espíritos do planeta Terra. Ele é o governador do nosso planeta. Maria do Socorro, seja bem-vinda, minha querida. E aí ele continua, não é? Despedes teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante da face de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios, glória do teu povo Israel. Então, aqui ele reforça que é para todos. Jesus não veio apenas para os judeus, porque aqui ele fala dos gentios. Os gentios são os não-judeus. Seu pai e sua mãe estavam admirados sobre o que era dito a respeito do filho. Talvez, José, mas Maria viu o anjo dizendo a ela isso tudo, não é? Ela sabia. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência pessoal. Ver que as coisas vão sendo confirmadas, não é interessante? Aqui, houve aquilo, mas espera aí, ele está dizendo a mesma coisa que o anjo me disse. Para aquele coração de mãe, seria também um consolo, não seria? Um fortalecimento, tipo assim, vamos em frente, é isso. Embora ela duvidou do anjo, não, ela não duvidou do anjo. Mas o que não quer dizer que um consolo não caia bem, mas isto aqui é o quê? É uma digressão nossa, é um devaneio aqui, um comentário extremamente típico do nosso nível evolutivo, não é? Talvez, se fosse conosco eu, nunca, nessa vida nem nenhuma outra, mas se fosse, ia cair muito bem um conforto, um consolo, né? Olha lá, mas não é mesmo? Que bom. Mas esses são espíritos muito especiais. Maria, José, João Batista, muito especiais. E aí, no versículo 34, e Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino foi posto para queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, ele foi um sinal contestado? Vou terminar de ler para nós voltarmos. E para ser um sinal contestado e uma espada transpassará tua própria alma. Bom, então vamos ver com mais devagar isto aqui. Disse a mãe, disse especialmente ali para Maria, eis que este menino foi posto para queda que tipo de queda? Para a prova, não é? Porque Jesus não veio para a queda, Jesus veio para salvar, Jesus é o Salvador. O que não quer dizer que todos vão se aproveitar disto, quer dizer que há oportunidade, mas cada um vai fazer a sua escolha. Embora Jesus tenha vindo para nos salvar a todos, só seremos salvos aqueles que quisermos ser. Sayonara, minha querida, seja bem-vinda. Apenas aqueles que quisermos ser. Então ele diz que Jesus vai promover, porque simplesmente trará a verdade, mas nem todos estão preparados para aderir à verdade. Porque aderir à verdade é abrir mão de muitos pseudos privilégios da matéria, de muitos enganos de ideias sobre poder. Nós vivemos no mundo de hoje que continua assim 2000 anos depois. Não podíamos imaginar ou exigir que há 2000 anos atrás fosse diferente. Não é? Era muito mais recrudescida, era muito mais forte. Então, alguns iriam cair. Vamos pensar. Judas caiu? Judas caiu. Os homens do templo caíram? Caíram. Então, muitos caíram. Por quê? Porque escolheram dessa forma. Mas outros tantos, como ele diz aqui, foram soerguidos, elevados. Principalmente quem? Quem testemunhou a sua fé.
Então, vamos imaginar, os 11 apóstolos foram soerguidos. Maria, e todos os cristãos dos primeiros tempos, porque os cristãos dos primeiros tempos tinham que encarar o testemunho de afirmar a sua fé, mesmo que para isso tivessem que morrer. Tem certeza? Porque se você abjurasse, você ia para casa. Simples assim. Abjura e você não entra no circo. Abjura, ou seja, nega a sua fé, e você não tem que ser comido por um leão. Você não tem que ser crucificado. Você não tem que ser queimado. É só dizer que você não é cristão. E quantos saíram? E quantos nós sabemos, não é? Que entraram e testemunharam a sua fé. E todo esta fé tão viva nesses corações foi exatamente o que fez o imperador do Império Romano ficar impressionado. Mas eu quero isto para o meu império. Eu quero que os romanos de todo o Império Romano tenham essa fé. Eu quero a fé que dá a vida, não é o que todo... Vamos pensar, porque tudo pode ser usado para o bem, mas pode ser usado para o mal. Não é? A fé pode ser também mal conduzida, não pode? Mas foi por causa do calibre da fé dos primeiros cristãos que o cristianismo está aqui até hoje. Devemos a esses corações corajosos, mais que isso, heróicos. Heróicos. E ele diz, fala para Maria, quando recebe aquele bebê, que o menino foi posto, ou seja, chegou entre nós e trazendo o evangelho, e Jesus diz, não é, que ele veio trazer a espada. Jesus diz isso. Né? Eis que o menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada. O sinal será contestado. O sinal é o quê? O Messias chegou. A palavra de Deus trazida pelo enviado. Ele foi contestado? A que ponto Jesus foi contestado? Ao ponto da cruz. E ele termina dizendo isto, olha. Uma espada trespassará a tua própria alma. Alma de quem? Desta mãe. Uma espada trespassará a tua alma. Uma mãe vendo o filho sentenciado, inocente, supliciado, assistindo todo o seu suplício. Muito bem ilustrado a questão da espada, trespassando não o corpo, não o coração, mas a alma. E no versículo 35, quando ele diz isto, a própria alma, para que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Ora, quando a espada traspassa a alma de Maria, é o momento da crucificação. Então, para ela foi esta vivência. Agora, para muitos corações, seriam ali tudo. Foi um divisor de águas, não foi? Hoje, aliás, hoje é domingo de Ramos. Hoje marca a entrada de Jesus em Jerusalém. Sua última semana entre nós. E entrou em Jerusalém como um herói. Aquelas coisas que não dá para entender, não é? Entra num domingo como um herói. 5 dias depois está crucificado. Tendo sido escolhido um criminoso e não ele para ser salvo da execução. Mas espera aí, ele entrou sendo saudado. Mas este é o ser humano. O ser humano é assim. Nós ainda queremos, mas não sabemos muito bem o que queremos, muitas vezes, e não sabemos também como fazer para termos o que achamos que queremos. Ai, só Jesus na nossa causa. Mas isso é porque ainda somos jovens, somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações.
não tem nada errado conosco. Não tem nada errado conosco. Nós estamos em desenvolvimento, estamos no processo do progresso. E é assim, ninguém nasce pronto, nenhum espírito nasce iluminado. Nós vamos trabalhando e, como Jesus disse, vamos aprendendo a fazer brilhar a nossa luz. No versículo 36 temos: havia também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, de idade avançada. Então, Ana tinha uma idade avançada, tendo vivido 7 anos com o marido desde a sua virgindade. Ou seja, ela estava casada há 7 anos. Manteve-se viúva, assim. Então, ela esteve casada há 7 anos, ficou viúva, jovem. Ficou viúva jovem. Manteve-se viúva até os 84 anos. Que não, esta Ana, profetisa, ela não se afastava do templo, servindo noite e dia, em jejuns e orações. Então, era uma senhora de 84 anos. Tendo chegado na mesma hora, ela agradecia a Deus e falava a respeito do menino a todos os que aguardavam o resgate de Jerusalém. Ou seja, que o resgate de Jerusalém, o quê? Que Jerusalém fosse liberto do domínio de Roma, ok? O resgate de Jerusalém. Então, não foi apenas Simeão, foi também Ana. Os dois ali testemunharam o que a sua mediunidade de um, visão alargada de outro, deram-lhes a conhecer e a saber. E sobre isso eles testemunharam, sobre isso eles falaram.